Tá, viu, gente? Bom dia. Vamos começar hoje o nosso último capítulo de física, que é o capítulo mais fácil, que eu acho. É o assunto mais legal. Magnetismo. Desculpa. Todo mundo colocou na página? Já não é a 304. Página 304. Vamos falar sobre magnetismo. Vocês sabem o que são ímãs? Eu acho que na casa de todos vocês devem ter ímãs. Não é aquele negócio lá que Oi? fica puxando os metal? Quase Daí. isso. Não é puxando. Eles são capazes de atrair. Atrair. Tem alguns aqui. Me dê um exemplo de onde que a gente tem um lugar que eu acho que todo na casa de vocês tem um ímã. Na geladeira? Na Que geladeira. é Quase todas as casas, inclusive na minha, tô olhando para ali, tá cheio de ímã na geladeira. Aí, o que são ímãs? Ímãs são corpos ferrosos capazes de atrair outros pedaços de ferro. Todo ímã, gente, por pequeno que seja, ele tem o polo norte e o polo sul. Polo norte e o polo sul. Polo sul é a parte de baixo, polo norte é a parte de cima. Se eu pegar um pedaço de ímã e eu dividir ele em 10 partes pequenininhas, cada uma dessas 10 partes vai conter o polo norte e o polo sul. O que isso acontece? Se eu aproximar dois pedaços de ímã e forem um polo norte com um polo norte ou um polo sul com um polo sul, o que vai acontecer? Eles vão se repulsar. Ou seja, eles não vão se atrair. Mas se eu pegar o polo norte de um pedacinho com o polo sul do outro, o que vai acontecer? Eles vão se atrair. Ou seja, para dois ímãs, dois pedaços de ímã se atraírem, o que tem que acontecer? Nós temos que ter o polo norte de um atraído pelo polo sul de outro. Ou seja, a interação entre ímãs só vai acontecer se eles tiverem polos distintos. Se eles estiverem com polos iguais, eles vão se repelir, vão se repulsar. Até aqui. Tá tudo ok. Então, vamos começar do iniciozinho. Os primeiros estudos sobre o magnetismo. Os primeiros a conhecerem, a falarem sobre o magnetismo foram os gregos. Eles encontraram uma pedra que começou a atrair outros corpos metálicos. E eles a denominaram de magnetita. Essa pedra passou, por causa dessa magnetita, passou-se a se chamar de ímã as substâncias que são capazes de atrair outras substâncias. E para essa propriedade deu-se o nome de magnetismo, ou seja, a partir daí surgiu o estudo do magnetismo. O que é o magnetismo? Algumas substâncias têm a capacidade de atrair outras substâncias, em umas de forma temporárias, outras de formas constantes. O que eu estava falando para vocês, um ímã, ele tem o polo norte e tem o polo sul. Aí ele diz, se suspendermos um ímã por um fio, ele irá se orientar na direção norte-sul, geográfica do local onde se encontra, isto é, os polos do ímã irão se orientar na direção dos polos da Terra. Dessa forma, a parte do ímã que se voltar para o polo sul geográfico da Terra é denominada de polo sul. E a parte do ímã que se voltar para o polo norte é denominada de polo norte. Aí ele diz, quando aproximamos, grifem essa partezinha.
Quando aproximamos dois ímãs, surgem forças de atração ou de repulsão entre eles, que foi o que eu acabei de falar inicialmente. Quando a gente junta dois ímãs com polos iguais, eles vão se repelir, eles vão se repulsar. Agora, quando nós juntamos dois polos distintos, eles vão se atrair. Tudo bem? Sim. Aí ele diz, ó, não é possível separar os polos de um ímã. Como eu falei para vocês, eu posso cortar um ímã em milhares de pedaços. Cada pedaço que eu cortei vai conter o polo norte e o polo sul. Um ímã jamais terá apenas só um polo. Ele sempre terá os dois polos. Quando partimos um ímã ao meio, passamos a ter dois novos ímãs, com seus respectivos polos magnéticos. Não importa quantas vezes o partimos e o tamanho diminuto que ele possa ter, o ímã sempre terá seus dois polos e não perderá suas propriedades de atração dos corpos. Tudo bem? Professora, Oi. o celular do Abraão tá descarregado. Aí ele me avisou agora. O celular dele tava em 1%. Aí ele tô pra carregar. Tá. Por isso que ele saiu da aula, né? Sim. Então, vamos lá. Continuando. Campo magnético de um ímã. Sabe aquela coleção de ímãs de geladeira que todos nós temos, né? Na minha casa tem, na de vocês eu acho que deve ter. Acho que na casa da maioria das pessoas tem esses bichinhos na geladeira. Já tentou ver até que distância eles são capazes de serem atraídos pelo metal do eletrodoméstico? Se vocês começarem a puxar, tirar ele, vocês vão ver que a partir de uma certa distância vai perder a força. Eles não vão conseguir mais atrair com a mesma intensidade, dependendo da distância que você esteja do metal. E isso acontece por quê? Porque vai depender do grau de atração que esse metal tenha, de acordo com a distância do eletrodoméstico. Ou seja, vai depender do campo magnético de atuação desse ímã. Um ímã cria necessariamente um campo magnético na região do espaço onde se encontra. Dentro deles, as linhas de força do campo magnético sempre vão do polo norte em direção ao polo sul. Como observem aí, gente, ó. Sempre que você tiver um ímã, ele vai ter uma atração em uma determinada distância com relação ao metal. E essa distância é o campo magnético de atuação dele. Se você tiver com eles muito afastados, ele não vai conseguir atrair o metal, porque ele está fora do campo magnético de atuação. Pode-se dizer que, de forma semelhante ao que ocorre com as cargas elétricas, a intensidade do campo magnético é inversamente proporcional à distância do material a ser atraído pelo ímã. O que significa dizer? Quanto maior é a distância do ímã para o metal, menor será a sua atração. Quanto menor for a distância do ímã para o metal, maior vai ser a atração entre eles. E aí? Tudo ok. Alguma dúvida? Não. Então, ó, repetindo. O que são ímãs? Ímãs são corpos ferrosos capazes de atrair outros corpos metálicos. Todo ímã vai possuir dois polos, polo norte e o polo sul.
Independente de quantas vezes eu separar um ímã, cada pedaço desse ímã vai conter um polo norte e um polo sul. Quando é que esses ímãs eles vão se atrair? Quando você encostar, quando você juntar o polo norte de um com o polo sul do outro. Quando acontecer isso, esses ímãs eles vão se atrair. Em contrapartida, quando você pegar o polo norte de um com o polo norte do outro, ou o polo sul de um com o polo sul do outro, eles vão se repelir. Ou seja, quando você juntar polos iguais, eles vão se repelir, eles vão se afastar, se repulsar. Quando você juntar polos diferentes, polos distintos, eles vão se atrair. E todo ímã possui um campo magnético. O que significa dizer isso? Ele tem uma distância até o metal em que ele vai ter mais ou menos atração. Como assim? Quanto maior for a distância do ímã para o metal, a atração vai ser menor. Ele não vai conseguir atrair com a mesma intensidade. Quanto menor for a distância desse ímã para o metal, ele vai ter a atração maior. Ou seja, quanto maior for a distância entre um ímã para o metal, menor vai ser a atração que ele vai exercer. Professora? Aqui, alguma dúvida? Não. Então, Professora, assim, eu já peguei alguma coisa metálica, não tem? E botei em um canto. E peguei um ímã. Aí eu botei o dedo entre o metal e o ímã. Aí ele não foi mais atraído pelo porque metal. você ficou lá, você colocou o seu dedo, então você criou uma barreira. Você criou uma Por barreira isso que ele não entre o foi mais metal atraído. e o ímã. Aí quando eu tirei, ele foi atraído novamente. Quando você tirou o dedo, automaticamente eles se imantaram. Entendi. Substâncias magnéticas. O que são substâncias magnéticas? São aquelas que podem ser atraídas por um ímã. Aí grifem essa parte, gente. Prestem atenção. Quais são as substâncias que podem ser atraídas pelo ímã? O ferro, o cobalto, o níquel e algumas ligas metálicas, como o aço e o latão. Essas são as substâncias que são atraídas pelos ímãs. Mas há também algumas substâncias que não sofrem nenhum tipo de atração com relação aos ímãs, que são as substâncias amagnéticas. E vocês, eu tenho certeza que já viram em português que esse A é um prefixo de negação, ou seja, substâncias amagnéticas são substâncias que não sofrem a atração de ímãs. Quem são elas? A borracha, a madeira e o plástico. Esse tipo de material, ele não é atraído pelos ímãs. E aí, até aqui? Tudo bem, tudo bem. Alguma dúvida, gente? Não. Sem dúvida. Esse é, eu acho, o assunto mais fácil. Deveria ter vindo no começo. Assunto de imã é tranquilo. Eu já tenho um já aqui em casa. Eu já sei um pouco. É importante notar que algumas substâncias, como o ferro, não possuem propriedades magnéticas por natureza, mas sim atritadas ou mantidas em contato com o ímã por determinado período de tempo. Ou seja, o que é a imantação? É esse processo que
que o ferro possui. Ele não possui a característica de imantação, ou seja, ele não consegue atrair outros objetos. Porém, se ele ficar muito tempo exposto a algum ímã, ele vai passar a possuir essa característica de também atrair. Entenderam o que é a imantação? É que o ferro, ele não, por si só, ele não consegue atrair outros objetos. Mas quando ele é exposto por algum determinado tempo a algum ímã, ele passa a adquirir essa característica. Entenderam? Sim. Gente, eu preciso que vocês digam se vocês estão entendendo ou não. Então, vou continuar. Substâncias que conservam suas propriedades magnéticas, mesmo depois de encerrado o contato com o ímã, são chamados de ímãs permanentes. E substâncias que só mantêm suas propriedades magnéticas enquanto estão em contato com o ímã ou por indução elétrica, são chamados de ímãs temporários. Então, deixa eu explicar. Tem algumas substâncias que, quando elas entram em contato com os ímãs, elas conseguem atrair outros objetos. Só que isso temporariamente. Enquanto ela está exposta ao ímã, essa outra substância vai conseguir atrair outras. Essas são as chamadas ímãs temporários. Já tem outras substâncias que, mesmo depois de ter passado pelo contato com o ímã, essas substâncias continuam tendo a característica de atrair outras substâncias. Aí, essas são chamadas de ímãs permanentes. Então, qual é a diferença entre ímãs permanentes para ímãs temporários? É que os ímãs permanentes são aquelas substâncias que, mesmo depois de terem perdido contato com o ímã, elas conseguem continuar atraindo outros objetos. Já os ímãs temporários são aqueles que conseguem apenas atrair outros objetos quando estão em contato com algum ímã. Tudo bem? Sim. Podem falar tanto por mensagem como no áudio, se estiverem entendendo ou não. Até aqui, alguma dúvida? Não. Pronto. Vamos falar agora sobre o magnetismo terrestre, na próxima página. A Terra funciona como um ímã gigante, ou seja, a gente que está aqui na Terra sofre, ela está puxando, existe uma força puxando a gente para a Terra, por isso que a gente não fica flutuando, por isso que os objetos ficam no seu lugar, por isso que a gente consegue andar normalmente e não flutua como se estivesse na Lua, porque a Terra exerce essa função de atração, ela exerce a função como se ela fosse um ímã gigante. Isso pode ser constatado observando-se o comportamento das agulhas magnéticas, como em bússolas. Alguém aqui já viu uma bússola? Não. A bússola era usada antigamente para as pessoas conseguirem se movimentar e conseguirem navegar sem se perder. Um fato curioso é que o polo sul geográfico da Terra é o seu polo norte magnético. Grifem isso, gente. Ó. O polo sul geográfico da Terra, ele é o polo sul, o polo norte magnético, ou seja, ele é o oposto. E o polo norte geográfico da Terra é o polo sul magnético. Ou seja, se você pegar uma bússola e ela atingir
para o sul, ou seja, você está indo para o polo norte da Terra. Existe essa diferença. Ó. Vocês vão conseguir entender melhor pela figura. Vejam a figura a seguir. Observem. Ó. O polo norte magnético representa o quê? O polo sul geográfico. E o polo sul magnético representa o polo norte geográfico. A princípio parece complicado, mas se fizermos algumas ponderações, não é difícil de entender. Anteriormente dissemos que todo ímã tem dois polos, não é, gente? O polo norte e o polo sul. Também dissemos que o polo norte do ímã sempre aponta para o polo norte geográfico. Portanto, se acontece a atração dessa forma, e sabendo que polos iguais se repelem, é lógico supor que o polo norte do ímã é atraído pelo polo sul da Terra. Eu não expliquei para vocês que quando a gente coloca dois ímãs juntos, se eles tiverem polos iguais, eles vão se repelir, e se eles tiverem polos distintos, eles vão se atrair. É por isso que o polo norte magnético, ele vai atrair o polo sul geográfico. E o polo sul magnético vai atrair o polo norte geográfico. Ou seja, tem que ser sempre, para ter essa atração, tem que ser sempre polos distintos. Entenderam essa parte? Sim. Sim, sim. Basicamente, o assunto é isso. Agora nós vamos falar sobre os fenômenos do magnetismo. Primeiro, a aurora boreal. O que é a aurora boreal? Ou no polo norte, ela é boreal. E no polo sul, ela é austral. Por exemplo, acontece quando os ventos solares atingem a Terra e entram em contato com o seu campo magnético, que é mais intenso nos polos. Quando os ventos vêm na parte mais central da Terra, ele é normal. Agora, quando ele vai para os seus polos, eles vão chegar com uma maior intensidade. Esses ventos solares são um fluxo rarefeito de plasma quente, ou seja, gás de elétrons e elétrons livres e cátions, emitido pelo Sol em todas as direções. Um resultado de milhões de graus de temperatura da camada mais externa da estrela, a coroa solar. Como a aurora boreal depende de explosões solares que acontecem ao acaso. Então, a gente não consegue prever com exatidão qual é o momento em que ela vai acontecer. Aí aqui ele fala que no Alasca ela é mais comum entre as 17 e 18 horas e pode durar até 5 minutos. Durante as tempestades magnéticas, os fluxos podem ser bem mais fortes, assim como o campo magnético interplanetário entre os dois corpos celestes. Eu já falei para vocês, o que é o campo magnético? É o campo de atuação que esse ímã vai conseguir exercer sobre algum objeto. Aí ele diz, tais distúrbios afetam a qualidade da comunicação por rádio e dos sistemas de navegação, além de causar danos para astronautas em tal região, em células solares de satélites artificiais, no movimento de bússolas e na ação de radares. A resposta da ionosfera é complexa, de difícil modelagem, dificultando a predição de tais eventos. Quando isso acontecer, se você estiver nesse local, você vai perder totalmente a interferência e o contato com
com redes sociais, com rádio, com bússola, você vai perder esse contato nesse período da ação da aurora boreal. As auroras também podem ser formadas a partir de explosões nucleares em altas camadas da atmosfera, em torno de 400 quilômetros. Tanto Júpiter quanto Saturno possuem campos magnéticos muito mais fortes que a Terra, ou seja, lá a atração é muito maior. Urano, Netuno e Mercúrio também são magnéticos. E ambos possuem grandes cintos de radiação. O efeito da aurora polar vem sendo observado em ambos, mas com o telescópio Hubble. Em 72, foi descoberto que a aurora e suas correntes de magnetismo associadas também produzem uma forte emissão de rádio, em torno de 155 kHz. Efeito observado somente no espaço, ou seja, esse fenômeno aqui a gente só consegue observar no espaço. Na Terra, onde nós estamos, a gente não consegue observar. Aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre os transformadores e a bússola, que para vocês, se vocês não viram, e os tipos de ímã. E, basicamente, nós terminamos o assunto. Ele é super pequeno e a parte principal é vocês entenderem que um ímã, ele faz o quê? O que é que todo ímã possui? Ele possui 2 polos, o polo norte e o polo sul. E que independente de quantas partes você dividir esse ímã, ele vai continuar contendo esses 2 polos. E que eles só vão se atrair se você juntar 2 polos distintos. Se você juntar 2 polos iguais, eles vão se repelir. E que nós temos os ímãs temporários e os ímãs permanentes. Qual é a diferença? Que os ímãs temporários, eles só vão, algumas substâncias só vão conseguir atrair outras enquanto estiverem sendo exercidas pelo ímã. Já as substâncias permanentes são aquelas que mesmo depois de perder a atração do ímã, elas vão continuar atraindo outras substâncias. E como 2 polos iguais se repelem e 2 polos diferentes eles se atraem, é por isso que o polo magnético, que o polo sul magnético, ele vai atrair o polo norte geográfico. E o polo sul magnético vai atrair o polo norte geográfico. Eles sempre vão atrair polos distintos. Polos iguais irão sempre se repulsar. E polos distintos vão sempre se atrair. Até aqui, gente. Alguma dúvida? Não. Não. Então, por hoje é só. Bom dia e até amanhã. Tchau.